Olá, uma excelente tarde. Estamos aqui iniciando mais uma live de sexta que começa pontualmente às 12h30, onde eu falo sobre diversas coisas como movimento maker, aprendizagem criativa e o futuro da educação em geral. Gosto de compartilhar aqui um pouco desses conceitos, alguns conceitos teóricos, algumas coisas que eu venho fazendo na minha jornada, no meu campo de batalha. E todas as sextas eu tô aqui para compartilhar algo com você, algo que provavelmente você vai conseguir utilizar no seu dia a dia, né? Eu tenho tentado, né, criar um hábito na live de sexta, de todas as sextas eu conseguir, antes, né, escolher, eu sempre tenho uns 3 temas para escolher e pensar nesses 3 temas e usar o grupo do Telegram para as pessoas escolherem os temas, né? Então, na quinta-feira eu soltei 3 opções de temas. Eu acho que era essa de atividade de hoje, né? Como implementar atividades maker com poucos recursos, como fazer aulas mais interessantes que jogos de celular e por que a sua escola não deve prestar tanta atenção assim no Enem, né? Por que essa não deve ser o grande foco aí, né, dessas atividades. Então, de lavada, né, a atividade maker sem recursos acabou ganhando, né? Tipo assim, acho que foi mais de 73%. Realmente é algo que instiga muito as pessoas, né? As pessoas imaginarem, cara, como é que eu posso fazer, poxa, uma atividade maker, uma atividade mão na massa, com pouco recurso, né? Só mandar um oi aí pra Sandra. O Eduardo mandou uma solicitação de vídeo. Relaxa, Eduardo, não tem problema. Geralmente quando você entra ele já pede automaticamente para você entrar, né? Então o Instagram dá essa indução ao erro, não tem problema. Arnaldo também entrou na área aí. E voltando, né, ao assunto sobre como implementar atividades makers com pouco recurso, é uma dor, né, muito, muito constante, né, na vida do pessoal, porque, assim, o que a gente imagina de movimento maker, né? Quando a gente pensa em movimento maker, né? Antigamente nem se falava direito em movimento maker e cada vez mais a gente escuta falar, né? Poxa, se a gente pensar na história do movimento maker, vem ali de 2005, lá nos Estados Unidos e tá. Ainda era uma coisa muito focada no hobby. E basicamente a história do movimento maker veio no juntar, né, vamos dizer assim, no despertar das pessoas para várias tecnologias que estavam surgindo, né? Então, impressoras 3D, né, que facilitou brutalmente a questão da a impressora 3D a parte de prototipar, né, de criar os próprios produtos, enfim, cortadora laser. Então diversas tecnologias foram surgindo, e não só tecnologias, né, mas o movimento maker surgiu como uma proposta ali de comunidades, né, de pessoas em conjunto, querendo fazer, né, botar a mão na massa, né? Então já tinha muito forte nos Estados Unidos, né, aquele movimento do DIY, né, do it yourself, faça você mesmo, e essas tecnologias levaram isso para um patamar absurdo. Só que o movimento maker estava muito relacionado a uma coisa mais a hobby, né? Então assim, era uma brincadeira, as pessoas faziam ali, e o que foi cada vez mais falando, né? Fiz uma live só sobre isso lá no começo do ano. Quem quiser pode olhar lá no YouTube, falando como o movimento maker ele se tornou, né? Cada vez mais as pessoas falam de movimento maker e educação, né? Que o aprender fazendo realmente se tornou algo muito poderoso, algo que a gente pode citar como um grande fundamento. É a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, onde ele mostra que metodologias passivas de ensino, né? Ou seja, ler, ouvir, e, enfim, né, só a parte de absorção você absorve cerca de 30% do conteúdo, e quando você discute, você absorve mais 50%, e quando chega ali sei lá, a fazer alguma coisa, botar a mão na massa, esse valor chega a 80%. Então é realmente muito legal. E então assim, o aprender fazendo foi se aliando a isso. Aí, a gente pode entrar lá em Seymour Papert, que já falava muito do construcionismo. Enfim, é uma história mais longa.
E cada vez mais as pessoas têm se atraído, né? Fala, cara, eu quero esse negócio de aprender fazendo. Só que quando a gente pensa em movimento maker, o que vem é exatamente essas tecnologias, né? Que ficaram muito baratas, né? Muito mais baratas, muito mais acessíveis. Se a gente pensa numa impressora 3D, ela custava, né, no momento da sua invenção, lá na década de 70, 80, cerca de US$ 1 milhão, sei lá, era uma coisa bem surreal, assim. E hoje as pessoas conseguem adquirir por R$ 2 mil, R$ 5 mil, eu acho, né? Eu tô bem por fora, na verdade, do universo de impressão 3D. Você tem cortadoras a laser de 15 mil, 20 mil. Sim, tem ficado mais barato, tem ficado mais acessível, mas não é uma coisa assim, poxa, eu tenho esse dinheiro para depositar nesse investimento e as pessoas não sabem, né? Como não sabem manipular direito, a escola fica um pouco meio receosa, ou então até uma pessoa física fica meio receosa de adquirir esses equipamentos. Mas, e aí vem o grande atrativo, né, das pessoas aqui, falam assim, tá, e como eu posso, né, fazer nessa parte de movimento maker, trabalhar com movimento maker, eu já acredito no aprender fazendo, eu acho muito legal, é possível fazer várias atividades, mas, cara, eu não tenho recurso, não tenho grana, pô, sou de uma escola pública, como é que eu faço isso, né? E a verdade é que é possível. Aqui eu trago muito a ideia do Arduino, né? Eu acho que o Arduino ele é sensacional, porque ele tem um custo razoavelmente em conta, né? O kit que o pessoal adquiriu para o curso foi em torno de R$ 155, e realmente também trouxe mais acesso. Mas aí, eu vou dizer que eu não vim aqui nem para falar de Arduino. Eu acho que no primeiro passo, a gente nem fala de Arduino ainda. Eu acho que o Arduino já seria um degrauzinho a mais. Eu acho que dá para fazer algumas atividades, dá para a gente trabalhar vivências antes sequer mesmo de falar em Arduino. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu acho que, como acho que alguns até me conhecem, né, dessa área, né, que é da rede de aprendizagem criativa. A rede de aprendizagem criativa surgiu de uma parceria, né, entre o MIT e a Fundação Lehman para conectar professores, educadores, empreendedores, todo mundo que está interessado numa educação mais criativa. Existe, né, um laboratório lá, um grupo, né, no MIT chamado Lifelong Kindergarten, onde eles trabalham, né, várias tecnologias propostas do aprender fazendo. E surgiram várias tecnologias super legais lá, o Scratch, que é uma linguagem de programação, surgiu lá, o Make, o MIT App Inventor, que permite criar aplicativos para Android de uma forma bem intuitiva, o Lego Mindstorms, né, muito utilizado aí na área da robótica pela maioria das escolas, campeonatos como FLL, OBR e tudo mais. E aí o que é interessante nessa parceria, né, foi como a gente tem crescido cada vez mais no Brasil, né? A rede brasileira veio trazer, né, vamos dizer assim, o MIT para o Brasil, veio trazer essa proposta. Eu lembro uma vez que, acho que o próprio Leo Burdi, né, que é o brasileiro pesquisador do MIT que está à frente desse trabalho, quando foram lá, o pessoal da Fundação Lehman foi lá, eles estavam vendo essa pegada, né, de programação e robótica e como trazer isso para o Brasil. E o que eles foram mostrando para o pessoal da Fundação Lehman é que, cara, o buraco é mais embaixo. Não se trata só sobre programação, sobre robótica, mas de entender essa coisa do aprender fazendo. E foi aí, a partir desse momento, que foram criada essa rede, né, para conectar essas pessoas, para ver o que já acontece no Brasil, né? Então, é muito comum as pessoas, quando têm acesso a esse conceito, falar assim, cara, eu já fazia isso, mas eu não sabia o nome. É muito comum mesmo. Assim, eu já trabalhava atividades mão na massa, já trabalhava isso, só que não tinha o nome, era uma coisa que eu queria fazer. Boa tarde, Elaine, boa tarde, pessoal todo aí, só respondendo. E o que é interessante, né, eu integro, né, a equipe da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa Regional de Brasília e Goiânia, e era coordenador, hoje eu não sou mais, mas teve uma oportunidade em que a gente fez uma atividade lá em Goiânia chamada Oficina de Aprendizagem Criativa. Simples assim, oficina de Aprendizagem Criativa, que é um momento onde as pessoas podem vivenciar. E eu acho que um excelente primeiro passo para você trabalhar essa coisa de atividades mão na massa, de atividades makers mesmo, né? A oficina de aprendizagem criativa, ela é sensacional. Acho que até antes de eu explicar melhor do que é a oficina de aprendizagem criativa, acho que a gente pode... Eu sempre gosto de estabelecer uma regra de ouro, né? Com relação a essas atividades, algo que realmente me preocupa, é algo que realmente eu fico muito atento, que, de novo, né, não se trata sobre as tecnologias.
né? Não se trata, eu quero aprender robótica, programação, mas o meu grande objetivo é instigar o poder criativo. Ou seja, é como as pessoas vão aprender através da mão na massa, ou como é que ela vai potencializar a sua criatividade e seu aprendizado a partir do aprender fazendo. Então essa é a grande premissa. Então, com isso em mente, a gente percebe que não precisa de muitos recursos. Se você pegar bordado, você pode ter uma atividade mão na massa, né? Assim, vou aprender sobre esse conceito e eu vou criar meu próprio bordado. Se eu pensar em cozinha, né? Eu entendo o processo de cozinhar e vou criar um prato novo, eu vou fazer combinações que vão além da receita e a partir disso eu vou testar. Às vezes eu vou errar, às vezes eu vou acertar. Então é importante a gente ter isso em mente, né? É tão curioso você ver isso que, vamos supor, no desafio de aprendizagem criativa, né, que é quando a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa pega os melhores projetos mais interessantes para conectar e eles darem uma fomentada, você vê projetos a princípio que não estão relacionados diretamente à robótica e programação. Já teve projetos exatamente, de cozinha, como eu já falei, projetos de fotografia, projetos de comunicação, né, de educomunicação, de imprensa livre. Então, são várias formas das pessoas se expressarem, delas trabalharem sua criatividade. Então, e o mais interessante, eles buscam sempre fazer, juntar nessa turma pessoas que têm realmente habilidades muito diferentes para realmente fomentar a criatividade, né? A criatividade está diretamente relacionada à diversidade. Bom, beleza. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Eu acho que quando a gente já tem essa mentalidade, essa estrutura na nossa cabeça, já conseguimos abrir um leque de que é possível fazer atividades mão na massa sem realmente ter recursos, né? Poxa, um super laboratório. Bom, o que acontece na oficina de aprendizagem criativa, né? A oficina de aprendizagem criativa, ela vem com uma proposta, com uma narrativa, né? Na época, a narrativa que eu trabalhei, né? que a gente ministrou para alguns professores, a temática era Brasil do século 22. Então, assim, a gente instigava essa equipe de professores, né? Contava uma pequena história, na verdade, instigava eles a pensar assim, o que a gente pode esperar do Brasil no século 22? O que a gente pode esperar do transporte no Brasil no século 22? O que a gente pode esperar das moradias no século 22, da moda, da forma de se vestir, da forma cultural, né? Os retratos do Brasil, que geralmente é um tema que o pessoal usa. Então a gente fica pensando nesses temas aí e aí é muito interessante, você fala assim, vamos pensar nisso? Beleza, eu posso pensar, posso alucinar aqui várias ideias, mas depois a gente propõe as pessoas a criarem isso. Então você vai ter ali várias estações, onde você vai encontrar materiais como papelão, garrafa PET, tampinha de garrafa, aí vai da sua imaginação, do que você tiver ali de recicláveis, de materiais que você não está utilizando, às vezes algum tecido, enfim, vai muito da sua imaginação e você vai chegar, vai desafiar as pessoas a falar, vamos falar assim, transporte. O que a gente pode ter de transporte no século 22? Vocês vão ter 1 hora, 1h30, 50 minutos, vai depender muito do tempo que você tem disponível e falar assim, gente, vai lá e cria. E aí, o começo é bem desconfortável, né? A pessoa, sei lá, transporte, não sei qual transporte que pode ter, mas é legal porque também isso permite a gente viajar, né? A gente, sei lá, vai ser uma plataforma de teletransporte, Então você pega aquele papelão, pega aquela garrafa PET e você começa a imaginar. Então é isso. Acho que um grande ponto-chave dessas atividades de mão na massa é você imaginar e criar um cenário, instigar essas pessoas a criarem. Então, como eu falei, só esses recursos que várias vezes a gente está jogando fora, papelão, garrafa, isso a gente está jogando fora. Então a gente nem usa, ou se consegue por um baixo custo, né? E você já consegue instigar as atividades. De novo, às vezes é focar mais na narrativa. Agora, o que é legal nesse tipo de atividade, além de você usar esses recursos? É você começar a trazer uma introduçãozinha para a parte da eletricidade, né? De conceitos ali que você pode usar algumas tecnologias. Também quem já acompanha aqui, já falei várias vezes, assim, de uma combinação ultra simples, que é você, pegar essas baterias, bateria moeda, que você encontra em balança digital e, sei lá, às vezes relógio e tudo mais,
pegar um LEDzinho. Então você pega um LED e você, você pode acender esse LED. E como eu falei várias vezes, né, isso aqui não é uma informação às vezes tão trivial. E o que é interessante, na verdade, é você deixar esses materiais nas suas estações. Então as pessoas não vão... Assim, você deixa lá e basicamente você não dá instrução, ó, gente, para você fazer uma caixa, você faz assim. Ah, para você, sei lá, fazer esse LED acender, você faz assado. Você simplesmente deixa aqueles materiais para as pessoas experimentando, né? Você vai deixar aquele espaço para elas irem criando e aí você vai instigando isso. Isso aqui, como eu falei agora, ó, é um material de baixo custo, né? Poxa, uma bateria dessa você encontra muito cara, em torno de R$3. Então, poxa, LEDs curtos em torno de 40 centavos. Poxa, com R$10 você vai ter LED aí para a vida inteira. Então, são materiais de baixo custo, né? Que você consegue usar ali no dia a dia. E você deixa ali disponível para eles trazerem as próprias criações. Qual é o papel do professor nessa jornada, né? E eu acho que esse é um ponto-chave e eu acho que essa experiência, ela é muito vivencial, assim, para a gente sair realmente desse blá 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 e você perceber, né, na prática como é que isso acontece. O professor é literalmente um mediador. Como eu falei, ele não vai dar uma aula antes, ele vai dar uma proposta, ele vai dar uma narrativa, ele vai deixar um ambiente totalmente pronto e vai propor para as pessoas e vai falar, ó, você cria isso, aquilo e tudo mais. O papel do professor é passar de mesa em mesa. E aí observar, principalmente o que cada um está fazendo, segurar um pouco aquele ímpeto de ficar dando pitaco, você podia fazer isso, fazer aquilo. Mas é importante também esse professor dar algumas dicas. Por exemplo, isso que eu mostrei agora, com relação à bateria botão, bateria moeda e o LED, não é algo trivial. Não é algo que a pessoa, tipo assim, só de olhar, ela já entende. Se ela nunca trabalhou com eletricidade, eletrônica nem nada, ela não tem isso. E geralmente o pessoal, tipo assim, tem um choque positivo, né? Tipo assim, nossa, eu não sabia disso. E aí você instiga usar os materiais para eles criarem algo novo, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, é uma coisinha que eu fiz para essa semana para mostrar na aula do Arduino, né? Que a gente estava falando sobre eletricidade. Então aqui, ó, tem um palito de picolé, tem um LED e aqui atrás eu deixei a bateria. E aí quando eu aperto, né, porque ela tá com um contato meio frouxo, ó, eu já consigo ter aí, sei lá, um poste. Se eu colocar uma outra luz, pode ser um semáforo. Então, é uma coisa simples. Mas olha só o que você já pode criar. E essa parte de trazer uma luz, alguma coisa, já traz um diferencial absurdo. Então você vai ser esse cara que cutuca. Você vai botar só a faísca. Você não vai fazer nada. Quem vai fazer são eles, né? Você vai simplesmente inspirando. E então é isso, né? Então são hierarquias, né? Então você pode usar só sucata. Teve vezes que eu já usei quase só sucata. Essa coisa da bateria é bom, assim, você ter junto. E aí num nível um pouco mais alto, né? E também não tão alto assim, mas que exigiria um pouquinho mais de custo, é você usar pequenos motores como esse, ó, motor de corrente contínua. Esse aqui tá com uma hastezinha de, tipo assim, umas engrenagens, mas você encontra geralmente uma pontinha de ferro aqui. Deixa eu até ver se eu consigo tirar, tá bem preso. E você pode ter suporte de bateria, suporte de pilha. Eu, por exemplo, aqui em casa eu tenho um suporte de bateria de 9 volts, mas ela é mais forte para esse motor. Você pode usar baterias mais simples, né? Então tem aquele suporte de pilha 2A, né? Que você pode colocar aqui, ele vai ter essa saída. E aí quando você encaixa as saídas da sua bateria na saída do seu motor, acho que não vai dar para ver daqui, mas você faz o motor movimentar. Aí tá até mexendo aqui, mas não vou conseguir mostrar direito. Então você faz o motor movimentar. E aí é muito legal. Quando você consegue dar nessa, ela pode fazer alguma coisa que fique girando ali, às vezes só para sentido de enfeite ou para sentido realmente de alguma utilidade, enfim, é um carrinho, não sei. Então assim, uma bateria dessa, um suporte desse, sei lá, é R$3, R$4. Esse motorzinho você encontra em sucata, né? Então você pode abrir computadores, você encontra motores parecidos com esse na área do DVD também, DVD antigo e tal. Então assim, são coisas que você pode tirar de sucata, mas se você comprar
sei lá, em torno de R$10, talvez, assim. Então é um custo bem mais baixo. Vamos pensar assim, ó, com R$30 você já consegue fazer uma atividade como essa, né? E aí, até encerrando a atividade, você pega esses recursos e pode reaproveitar. E o grande objetivo ali, né, é você trazer uma narrativa para as pessoas, né, em que elas consigam criar algo. Então, assim, essa narrativa, por exemplo, do Brasil do século XXII, então ela vai pensar em transporte, vai pensar em moradia, vai pensar em não sei o quê. E você pode pensar várias narrativas que façam sentido, né, que façam sentido no contexto, às vezes de algum problema que precisa resolver, alguma coisa que possa expressar. E tão importante quanto você ter esses recursos, como você fazer essa mediação, é uma coisa que eu vejo que é essencial nesse tipo de atividade, é você ter um tempo limitado. Então, as pessoas precisam de uma leve pressão para conseguir continuar realizando, assim, para fazer essa atividade o mais rápido possível. Então, você fala assim, ó, gente, faz um combinado antes, ó. Sei lá, a gente vai ter 1h30. Nós vamos ter 1 hora, vamos ter 2 horas, não sei. Né? Não pode ser um tempo muito curto, tipo meia hora é muito pouco, mas 1 hora e 1h30 talvez seja um tempo interessante para você fazer um tipo de atividade como essa. Você faz uma introdução simples de 10 minutos e depois bota eles para criarem. E realmente fica lembrando a todo momento, né? Então assim, passou meia hora, você fala, ó, falta meia hora, falta 20 minutos. Para dar aquela pressão, tipo assim, a gente tem que terminar logo. E outra coisa também que instiga esse processo criativo é você falar para eles assim, vocês vão ter que apresentar esse projeto, vocês vão ter que apresentar para o restante da turma e tudo mais. Então assim, querendo ou não, a gente tem essa coisa da gente dentro da prova social, né? Então, se eu fosse fazer um trabalho e não fosse mostrar para ninguém, talvez eu não fosse caprichar tanto. Mas ao ter que mostrar para uma outra pessoa e tudo mais, eu vou me instigar em fazer esse projeto com muito mais carinho, muito mais tato. Geralmente, o que acontece para quem nunca fez essa atividade fica bem desconfortável no começo, né? Ela fala, cara, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. E daí, de novo, é importante o trabalho em grupo, né? Fala assim, o importante é você começar a fazer as coisas e quando um vai tentando montar alguma coisa de um jeito, a outra vai complementando, cada um vai dando uma ideia e às vezes até o próprio mediador pode ir ali cutucando, né? Trazendo outras ideias interessantes. Então eu acho que esse processo é muito enriquecedor, né? De você trazer, de você mostrar para eles essa oportunidade, né? Do que você pode fazer e tudo mais. Então o tempo limitado e a apresentação. E uma coisa que é muito importante a gente estar atento numa atividade como essa, cada vez mais a gente fala, poxa, da importância do aprender fazendo, do mão na massa, das pessoas construírem e o quanto esse processo é lúdico e quanto ele é enriquecedor. Mas a gente não pode esquecer que nesse processo de aprender, de realmente absorver informação, não basta só fazer. A pessoa precisa refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Ela precisa entender o que aconteceu ali. Às vezes a gente fez alguma coisa, mas a gente nunca parou para verbalizar. E daí a importância dela compartilhar a experiência com as pessoas. Falar assim, poxa, ó, para mim foi assim naquele momento. Eu pensei em fazer uma ideia de tal jeito, eu tentar fazer um carrinho assim, mas aí eu vi que não deu certo, aí o fulano deu uma outra ideia. E aí a pessoa foi verbalizando aquele processo. Então, só do processo dela verbalizar, de entender o que deu certo e o que deu errado. E aí a pessoa do outro grupo vai falar, poxa, eu também tentei fazer algo assim, aí deu errado. Às vezes a pessoa dá alguma dica. Então, como a Rafaela tá falando aqui, né? É o compartilhar. Compartilhar é tudo, né? É muito interessante. Só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, eu só fiz essa atividade com professores até hoje, assim. Então, com pessoas mais velhas, com pessoas que não tinham ideia do que é esse negócio de movimento maker, do que é aprendizagem criativa, não tinham ideia de nada disso. E é muito engraçado como as pessoas parecem criança, né? Tipo assim, esse processo do criar, no momento que você vai fazendo e você vai perdendo medo e vai tendo ideias mirabolantes, é muito legal, assim, é muito enriquecedor, é muito engajante. E geralmente o que acontece nesse processo é que as pessoas não querem ir embora, né? Elas querem continuar, elas querem aprender.
E não é porque foi um processo fácil, não foi um processo simples, mas o criar, ele tem esse poder, né? Então, o compartilhar, o você trazer essa experiência de aprendizagem. Então, importante instigar o fazer, instigar as narrativas, mas fazer as pessoas se refletirem sobre esse processo de aprendizagem. O que ela faria diferente? Existem algumas perguntas que são super simples nessas atividades, mas que são chave. Perguntar qual foi a motivação para você ter criado isso? Qual foi a coisa mais difícil? Qual foi o processo em que você precisou se superar nessa jornada? Qual foi uma coisa que você superou? O que você faria diferente se tivesse mais tempo? Então, trazer esse processo de reflexão é um dos processos mais ricos na jornada. E como eu falei, eu fiz essas atividades com professores, mas é uma atividade totalmente possível de fazer com crianças mais novas. Esses materiais, eu vou ser sincero, eu nunca testei com crianças novas de 7, 8 anos, mas você pode fazer isso. São equipamentos simples. E aí o desafio do professor é essa criação de narrativas, né? Criação de desafios, assim. Então tem o Brasil do século 22, que é uma dica que já tem ali padrão lá na rede. Hoje, na verdade, a rede ela tem uma narrativa um pouquinho diferente, que eles chamam de aldeia criativa. Que é exatamente assim, você está tendo que reformular a sociedade do zero, o que você faria nesse momento e tudo mais, que você tem aí que reconstruir a comunidade, né? O que você precisa fazer? Então, precisa a parte da casa onde eu vou morar, tem que ter meios de produção, tem que ter um lugar onde eu vou, né, cultivar meus alimentos, enfim. Então você vai fazendo ali os seus primórdios da criação da sua comunidade. E você pode ir pensando em temáticas que façam sentido, inclusive, para a sua escola, para as crianças que você tem ao seu redor. E a narrativa ela é muito rica. Há 2 semanas, né, eu estava fazendo a live com a Sandra e ela contou que ela também fez esse treinamento lá com os professores da escola dela, e essa da aldeia criativa, inclusive. E foi muito curioso porque eles criaram uma super narrativa para essa estrutura, né? Eles pensaram assim: você está andando no avião e de repente tudo começa a ficar escuro, começa a tremer e o avião começa a cair, e só que o piloto é bom, o avião cai, mas ninguém morre, mas vocês estão numa ilha isolada e vocês têm esses materiais aqui, agora começa a construir. Então você já envolveu as pessoas em toda uma história, em toda uma situação para elas começarem a criar. E isso é muito significativo, né? Você trazer um contexto, trazer uma história, é algo que faz toda a diferença nesse processo. E é importante a gente sempre pensar em que é o papel do professor nessa jornada, né? Quando eu estava pensando sobre essa live, eu fiquei refletindo muito sobre isso, que cada vez mais a gente fala que o papel do professor tem que mudar, que os alunos devem ser protagonistas e que nós somos apenas um mediador no processo. É um discurso muito legal, mas é um discurso muito difícil de implementar na prática, principalmente porque a gente não vivenciou muito isso. E eu acho que numa oficina como essa, o que significa você deixar o aluno como protagonista? É você exatamente trazer esse ambiente, como eu falei no começo, né? Então, assim, é interessante até quando a pessoa chegar na sala, o ambiente já está todo pronto, né? Já tem 4 mesas, 5 mesas, as mesas do grupo já separadas, elas já estão com os materiais, né? Então a pessoa já entra naquele ambiente, você já deixa tudo preparado para a pessoa estar ali, e você traz essa narrativa. Então, assim, você deixar o aluno protagonista não quer dizer que sem professor ele faria aquilo, né? Muitas vezes se fala nesse negócio de tecnologia, qual vai ser o papel do professor se não é passar informação? E o papel do professor é essencial. E não é passar informação, é exatamente essa questão da mediação. O professor, ele acaba sendo alguém que vai instigar atividades, né, que vai instigar desafios, deixando para eles fazerem. Essa parte de passar ao redor das mesas é muito importante. Então, assim, 60%, 70% são eles. Né? Não é você que está controlando o processo, não é você que está falando, poxa, você devia fazer uma casa assim assado. Você devia fazer um móvel assim assado. Assim, não é interessante você já
já sair dando as ideias. É importante você ter um silêncio interior, assim, para observar o que eles estão fazendo. E aí sim, se achar pertinente, vocês podiam fazer isso, aquilo, trazer esses novos conhecimentos, né? Então, como eu dei o exemplo da bateria, como eu dei o exemplo aqui do motorzinho, porque são saltos que a pessoa assim, poxa, às vezes era exatamente isso que eu precisava, e ela começa a criar toda uma coisa. E talvez a melhor métrica, né, a melhor forma de você entender se realmente você está fazendo uma atividade criativa é o que? É se ao terminar a atividade, você encerrou um ciclo, as pessoas têm trabalhos diferentes. Eu já ministrei essa oficina, como eu falei, 3, 4 vezes. Mas todas as turmas foram completamente diferentes, completamente diferentes. Quando a gente fala assim, qual é a moradia do século 22? Um conta uma história que vai reaproveitar a água com não sei o que, uma outra pessoa já pensa numa forma de economizar energia, outro só quer um design super legal. Cada vez é diferente porque você deixou aberta a proposta. E a pessoa vai trazer de dentro dela. Ela vai trazer, ela realmente vai estar construindo conhecimento. E é isso que torna a coisa muito rica, né? Você saber como ser o isqueiro, a faísca mesmo do que vai estar acontecendo ali. Então, e aí essa jornada, né? Poxa, como posso fazer atividades maker sem recursos? Não se trata de recursos. Se trata de processo criativo. Se trata até, poxa, uma atividade maker, assim, no sentido de criatividade, até uma redação pode ser, uma história que as pessoas estão criando, né? Isso já é uma atividade que instiga a criatividade. Então, usar sucata, né? Eu particularmente sou apaixonado por sucata, então é muito interessante a gente criar esse tipo de estrutura, né? E trazendo essa coisinha da eletrônica, como eu falei, poxa, você não gasta R$30. R$30. O que são R$30? Se você fizer uma vaquinha com seus alunos, mesmo que eles morem num lugar ali de baixa renda, você fala assim, a cada um dá R$2, né? E supondo isso, assim, quantas vezes a gente pode até tirar do nosso próprio bolso. Então, assim, não é o ideal. Lógico, o ideal é a gente, poxa, ter o fornecimento de equipamento, tem vários lugares que tem essa... Mas pensando assim, cara, será que tá tão fora do meu alcance, assim? Eu gosto muito de instigar as pessoas a isso, a pensar o que tá realmente ao alcance delas. Eu lembro que eu tava uma vez, acho que no Rio Grande do Norte, e a pessoa falava muito isso, assim, ela pedia para os alunos, você vai trazer a cartolina. Pô, não custa nada, se um trouxer a cartolina, o outro trouxer não sei o quê. Poxa, às vezes a gente tem tanta coisa que a gente joga fora. Jogou o liquidificador fora. Vamos desmontar esse liquidificador? Então você vai juntando equipamento, vai juntando material. Uma caixa de leite que acabou. Você vai lavando e vai tendo suporte, vai tendo estrutura. O que te falta? O que te falta para fazer isso? O que te falta para começar a dar esses primeiros passos? Então eu acho que é isso, né? É mostrar que realmente não são muitos recursos, muitos detalhinhos. Eu falei aqui de várias narrativas, de várias histórias. E aí você pode passar para os próximos passos, né? A gente deslumbra muito com o movimento maker com relação a impressora 3D, cortadora laser, Arduino, Lego e não sei o que. Mas acho que o mais interessante é a gente entender a mentalidade dessa estrutura. A gente consegue fazer com sucata. A gente já consegue fazer com sucata. Cara, se eu tivesse uma impressora 3D, eu voava, eu faria algo incrível. Então, assim, é legal. Aí você, juntou um dinheiro, a escola tem mais um pouco de recursos, o pessoal fez uma rifa, sei lá. Aí você compra uma impressora 3D. Muitas vezes, quem me acompanha sabe, eu sou até repetitivo nisso. Minha maior aflição, minha maior dor com relação a esse tipo de... Quando uma escola compra briga, isso aí é muito comum em escola particular acontecer isso, né? Quero ser a escola revolucionária, quero ser a escola top one, não sei o que. Vai, compra impressora 3D, compra não sei o que. Monta um laboratório que custa R$200 mil. E aí você faz as mesmas atividades, né? Eu não sei se é sobre... Margarete Fealhos, é sobre impressora 3D, a realidade não é bem assim.
Eu não sei se é exatamente isso que você ia falar, Margarete, mas depois você até complementa. Mas a impressora 3D, por exemplo, ela é difícil de operar, ela não é trivial, né? Então é importante você ter uma pessoa ali que saiba fazer sobre aquilo ali, você ter e direcionamento de atividades. Poxa, que legal, o que a gente consegue montar e criar, né, com a parte da impressora 3D? Aí sim você vai levando para o próximo nível. Talvez até o equipamento que é mais caro, mas que traz mais resultado no sentido de criação, de facilidade de prototipar, de criar, é a cortadora laser, né? Então a cortadora laser ela tem uma resposta muito rápida, né? Então você coloca lá para cortar, você testa muito rápido e consegue criar algo muito rápido, montar ali. Então é uma ferramenta que permite você até testar muito rapidamente, né? E a impressora 3D ela ainda é um tanto lenta, pelo menos boa parte das impressoras 3D ainda é um tanto lenta. Então, assim, o Espaço Maker ele é maravilhoso, só que, de novo, né, focar na mentalidade. E aí, se você tem essa mentalidade de criar, de fazer e tudo mais, aí você vai nadar de braçada, né? Vai nadar de braçada nesses recursos. Eu gosto de pensar numa hierarquia, não sei nem se alguém teria uma opinião diferente, mas eu acho assim, uma escola quer começar a trabalhar coisas makers. Eu acho que o primeiro passo é esse, sucata. Às vezes sucata, não tô falando de eletrônica, sucata. Cara, cria um boneco, um robozinho com um papelão, com um isopor, com não sei o que, pronto. Sucata. Aí depois você pode ir pra uma sucata eletrônica. Você pode fazer coisa pra caramba com motorzinho, com interruptor. Só que aí demanda um pouco, não é tão trivial, mas assim, você fazer atividade com essa coisa do LED, então isso já é uma coisa que chama muita atenção. Então você já trabalhou com sucata e sucata eletrônica, legal. Um próximo passo que eu veria, aí você pode entrar em duas vertentes, já pensando que você tem um computador nas suas mãos, é um Scratch, né? Que o Scratch ele é maker. A gente pensa muito que o maker é uma coisa física, né? Eu peguei, eu fiz mais o Scratch, né? Que é a linguagem lá de blocos, desculpa, uma linguagem de animações lá do MIT, onde você pode criar animações, jogos, linguagem de programação para crianças. Ele é maker. Por que ele é maker? Porque você tem uma possibilidade infinita de criar coisas, você aprende, você testa, você erra e você tenta de novo. Então toda aquela mentalidade do aprender fazendo está relacionada ao Scratch. E aí a única coisa que você precisa é de um computador. Então várias escolas já têm computador e você já pode usar um Scratch para isso. Beleza. Na linha também de você já ter um computador, poxa, um Arduino é um próximo passo. O Arduino é um excelente próximo passo, que você já trabalha eletrônica, você já trabalha automação e com custo assim, mais em conta, né? Como eu já falei antes. Aí você vai para um próximo nível, né? Você não tá só ali, porque esse LED aqui eu não controlo. Esse LED eu controlo porque eu tô apertando ele aqui, mas eu não controlo ele. Com o Arduino você já controla. Aí você já consegue fazer sistemas autônomos, já consegue fazer várias coisas, já trazer essa vida. Então, muito legal. E depois você pode exatamente ter... E aí, ó, tudo que eu falei até agora teve um custo por causa dos computadores, mas algumas escolas já têm computadores, mas estão ali isolados numa área de informática que às vezes usa, às vezes não. Enfim. E aí você pode, exatamente, ter um mega equipamento e tudo mais, um laboratório maker top, como a Margarete falou ali, né? Então, eu acho que é importante a gente ter o conhecimento dessa jornada. Eu não sei se vocês teriam alguma outra ideia do que poderia entrar nessa jornada, mas eu vejo essa jornada com muita clareza, né? Foi um pouco do que a gente fez lá na escola rural, né? Então, semestre passado, eu e o Rodrigo da MetaMaker, a gente foi chamado para implementar o projeto na escola rural. E o que a gente pediu foi computador, Arduino e o Metacircuitos, que é um kit que ele criou, que você também consegue trabalhar a parte de eletrônica de uma forma muito intuitiva, com material reutilizável e bem legal para trabalhar com crianças mais novas e trabalhar essa parte aí. E foi até curioso porque quem financiou esse projeto, né, uma empresa de eventos aqui em Brasília, que é a R2, e eu acho que foi muito surpresa para eles que sobrou um dinheiro, assim, eles investiram, eles tinham uma grana para investir, eles esperavam que ia ser muito mais caro e ficaram surpresos, assim, poxa, achei que ia gastar mais, não gastei tanto e a experiência foi muito legal, né?
E então, assim, você já cutucou, né? Já trouxe essa chama para a escola. Então, poxa, fazendo ali numa escola rural, aqui em Brasília, que não tem internet, né? Agora a gente tem os computadores, mas não tem infraestrutura direita, assim, a gente tem que improvisar várias vezes para saber como em qual sala que a gente vai fazer e tudo mais, não é trivial. Então é um desafio constante, mas a gente sempre parte dessa premissa do de começar, de fazer, de usar pequenas coisas e realmente a gente tem um processo muito rico ali. Bom, eu acho que esse era mais ou menos o recado que eu queria deixar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir postando aí, se tiver alguma observação. A gente vai falando, vamos aprofundando aí. Eu espero que esse conhecimento tenha agregado, que esse conhecimento tenha instigado um pouco mais, né, a pensar como fazer diferente, né? Não sei se alguém já tinha participado de uma oficina como essa, já tinha participado de uma atividade como essa, mas eu acho que já clareia muita coisa e de realmente como trazer essa jornada maker e de como trazer, mas não só mais diversão, né, trazer uma ludicidade maior, mas principalmente preparar os nossos alunos, né? Preparar os nossos alunos para esses novos desafios, do aprender criando, de trazer essa curiosidade, né, de entender como é que as coisas funcionam, que eu acho que é uma das coisas mais ricas, né? A curiosidade e trazer essa paixão de aprender, né? Então, essa talvez seja o maior legado que a gente pode trazer para os nossos alunos, além de qualquer conhecimento. Cada um aqui deve ser de uma matéria diferente, ou enfim, mas talvez o maior legado que a gente pode deixar para o aluno é essa paixão por aprender, né? Então, quando a gente percebe, né, que ele não entende a escola como uma coisa chata, como uma coisa entediante ou algo que ele é obrigado a fazer, se ele realmente está engajado naquele processo, a gente está sendo bem sucedido no nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado por quem ficou até o momento. E a gente vai conversando. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, alguma consideração, manda mensagem aqui, manda no inbox. A gente vai conversando e vai se aprimorando nessa conversa, beleza? Um grande abraço para todo mundo, uma excelente final de sexta-feira, um excelente final de semana e a gente se vê na próxima live de sexta. Lembrando que terça-feira também tem tutorial de Arduino lá no YouTube, então quem está querendo aprender sobre Arduino e quer ideias de projetos, vai lá no YouTube, um monte de vídeo de tutorial de Arduino, todas as terças-feiras. Abração para todo mundo!